sou feliz de estar na presença, na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. E com essa alegria, eu quero chamar o nosso pastor Júlio, que se coloque aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse homem que tem acrescentado cada vez mais bênçãos sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Estende sua mão para cá. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Pai amado, Pai querido, nós entregamos nesse momento, ó Pai, todo o ministério apostólico, todo o ministério pastoral dessa igreja. Nós declaramos cobrindo esses homens e mulheres de Deus que têm pago um preço para estar trazendo, Deus, cada vez mais a sua palavra para nós. Assim também nós cobrimos, Deus, esse homem aqui, esse homem de Deus. Toma a vida do pastor Júlio, seu irmão, que só venha derramar sobre ele, Pai, bênção sem medida, Pai, que através, Deus, desse homem de Deus, o Senhor venha falar tudo aquilo que a igreja precisa nessa noite. Pai amado, Pai querido, toma, Deus, seus sonhos, seus projetos, ó Pai, que jamais, Pai, venha se apartar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o seu filho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que concordam, falam amém, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Obrigado, também. Dando continuidade à mensagem de semana passada, quero compartilhar com vocês. O tema dessa mensagem é Vivendo o Cristianismo Saudável, parte 2. Quantos querem viver esse tipo de cristianismo na sua vida? É isso que Deus tem para cada um de nós, amém? Um cristianismo saudável, que gere saúde no corpo de Cristo, que gere resultado eterno em nome de Jesus. Vamos para 1 Coríntios, como base, de semana passada, eu falei sobre a igreja de Corinto, na verdade no final da mensagem, porque para muitos, é quase unanimidade, que a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática que Paulo edificou. E nós vimos semana passada que a falta da base do Evangelho, de uma base saudável, de uma base firme e sólida, faz com que a gente viva um cristianismo saudável, a gente não viva problemas no nosso futuro. Então nós queremos dar continuidade a essa mesma linha de pensamento baseado na igreja de Corinto. Semana passada eu falei que a salvação vem pela fé ou vem pela graça? Pela graça por meio da fé. Falamos que a salvação não é predestinação, pelo menos nós não acreditamos nisso. Falamos que sobre a nossa história como igreja protestante, falamos do sacerdócio de todo cristão, de que todo aquele que nasceu de novo, de todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele passa a ser um sacerdote de Cristo aqui na terra, amém? E essas verdades fazem toda a diferença na nossa vida, E aqui Paulo vai continuar discorrendo, e nós vamos ver mais algumas bases desse evangelho saudável. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, vamos ao verso 7. Projeta aqui para mim, por favor, não trouxe meu óculos. 1 Coríntios 2, 7. Paulo fala assim, pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Vou repetir, volta lá. Pelo contrário, a sabedoria que nós referimos, Paulo está se referindo à sabedoria para essa igreja, é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto. Vamos lá. Paulo está falando para a igreja de Corinto aqui que Deus tinha um plano, que era secreto e oculto. Em algumas versões fala plano escondido, mistério de Deus. E nós vamos perceber que ele vai responder. Vamos lá no verso 8. Olha só. Nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nem olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. O texto está entre? Então foi retirado de algum lugar. Qual versículo do Velho Testamento que está apoiado essa declaração de Paulo?
já parou para pesquisar? Isaías 64:4. Muito bem. Paulo fundamenta essa declaração sobre um versículo do profeta Isaías, que era o profeta messiânico. Nós lemos algumas coisas no Novo Testamento, entre aspas, e a gente às vezes não procura. Mas a gente vai ver que aquilo que se está falando, mencionando para estabelecer a igreja do Novo Testamento, já está referido lá no Velho Testamento. Por quê? Foi profetizado. E Paulo está falando que essa sabedoria está baseada num plano secreto e oculto de Deus, não foi revelado aos sábios desta era. Olha que interessante, vamos para Lucas capítulo 10, verso 21. Que plano seria esse de Deus oculto dos sábios dessa era, desse tempo? Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, está falando do envio dos 72. Jesus enviou 72 para pregar. Você pode ler Lucas capítulo 10, você vai entender, né? Muito bem. Jesus no Espírito Santo, exultando, ou cheio de alegria, como algumas versões falam, eu te louvo, Pai. Jesus falando, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Segue. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O que está acontecendo aqui? Não vou ler o texto porque a gente vai levar muito tempo. Jesus envia 72 discípulos para pregar as boas novas do Evangelho. E esses discípulos saem para pregar e eles curam enfermos, eles expulsam demônios, eles falam da palavra de Deus, eles manifestam aquilo que Jesus os instruiu. E a gente vai perceber que o segredo oculto de Deus que Paulo está falando nada mais é isso que se cumpriu um pouco antes de Paulo se converter, através dos 72, que é o quê? Aqueles simples pequeninos levarem o Evangelho do Reino. Então nós paramos para entender que Paulo está falando aqui em Corinto, que a sabedoria de Deus, aquilo que estava oculto em Deus, foi revelado aos simples. Está falando de salvação, redenção, está falando de evangelismo, está falando de santidade, está falando de expansão do reino. Isso foi ocultado dos sábios, dos cultos, dos poderosos, e foi revelado a mim e a você. Só que às vezes a gente não tem compreensão do que isso é, porque isso é uma base fundamental do Evangelho. Nós acabamos de falar semana passada que na história protestante oriunda de um homem chamado Martinho Lutero, essa capacidade, esse poder, essa revelação de levar a palavra do reino era exclusivo de algumas pessoas. Na antiga aliança, só um entrava no Santo dos Santos. E Jesus está falando assim: olha, eu me alegro, ó Deus, porque o tempo chegou, que aqueles que não são cultos, não são poderosos, nem sábios segundo os homens, podem receber aquilo que estava oculto no Senhor. Isso é uma base fundamental do Evangelho, irmão. O que é? Qualquer um, eu e você. Quantos são simples aqui? Amém. Nós somos os simples desta era, irmãos. Deus nos confiou algo grandioso. Aquilo que o profeta Isaías não viu, aquilo que Elias não viu, aquilo que Moisés ansiou, oxalá que todos profetizassem. Em Cristo Jesus, nós somos capazes de, vamos dizer, se pudéssemos voltar no tempo, realizar a alegria de Moisés. Jesus falou: muitos queriam ver o que vocês viram, né, que vocês estão vendo, mas não viram. E nós precisamos entender que essa base, ela é muito poderosa. Que base é essa? Em Jesus, nós temos a capacidade de implantar o reino de Deus na terra. Está vendo como é difícil? Água mole e pedra dura. Tanto bate, até que flui. Você crê que Deus te chamou para implantar o reino? Porque se você achar que fui eu, que Deus me... Aliás, que Deus chamou somente a mim, ou somente a minha esposa, ou somente alguns homens, alguns pregaram em vão, irmãos. Deus preparou isso para os simples. Essa base do Evangelho, aquilo que estava oculto em Deus, foi reservado para esse tempo para nós.
E nós somos chamados por Deus para ser sacerdotes desta era, para implantar o reino dele. Nós não nos reunimos publicamente somente para você viver uma experiência religiosa. Nós nos reunimos publicamente para você ser alimentado, para que isso gere vida em você e você manifeste vida lá fora. Para que você e eu, nós implantemos o reino de Deus, que não se limita a essas quatro paredes, a reuniões públicas, mas enquanto o reino começar na minha vida, na minha casa, na minha família e por onde eu passar. Essa base fez Jesus exultar no Espírito. Essa base fez Jesus se encher de alegria. E ele falou para o Pai: Pai, o que estava oculto agora está revelado. Aquilo que muitos queriam viver hoje é uma realidade. Homens completamente, como é que eu vou falar? Não valorizados. Talvez achados não indignos. Mas através desses homens, o teu evangelho, o poder de Deus para todo aquele que nele crê, hoje é pregado e vivido, e eles podem realizar milagres no teu nome. Porque quem curou enfermos não foram homens cheios de capacidade, não foram homens cheios de teologia, não foram homens aprovados pela época. Aqueles homens eram homens simples, não aprovados para serem mestres rabinos, mas foram homens que largaram tudo para seguir Jesus. Largaram seus empregos, porque perceberam em Jesus algo diferente do que os mestres daquela época. E eles fizeram proezas. E por causa deles, por causa da vida, do testemunho e da perseverança deles, nós estamos aqui hoje. Nós temos a palavra de Deus hoje, porque esses homens que creram nessa verdade, que implantaram o reino, que fizeram a diferença, por causa deles nós temos essa ferramenta poderosa chamada palavra de Deus. Então eu e você, nós somos chamados para viver essa realidade. Eu sou resultado, nós somos resultado desse projeto de Deus. Amém, queridos? Vamos para o 9. Perdão, 10. 1 Coríntios 2,10, vamos seguir. Então, a primeira base é baseada em 1 Coríntios 2,7. Nós vamos para a segunda agora. A primeira é viver o Evangelho do Reino, a sua expansão, discipulado. Segundo, Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito, ou seja, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto, Deus revelou a nós por meio de quem? Do Espírito. Ainda que Deus tenha usado uma mula para falar com você, Deus falou através de um homem, de uma mulher, de um jovem, que seja, mas foi o Espírito Santo usando essa pessoa que chegou até nós, amém? Amém ou não? Então o Espírito Santo é aquele que nos trouxe essa revelação. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Sério. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Vamos lá. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, glória a Deus por isso, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua. Olha só, não tem volta, sem pressa. Mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Deus nos deu, Deus nos tem dado, é ato constante. Não tem como nós entendermos as coisas de Deus por nós mesmos. Não tem como nós entendermos as coisas de Deus pela mente humana, pelo raciocínio humano, o próprio Nicodemos. Jesus, como é que é isso de nascer de novo? O homem voltará ao ventre de sua mãe? Não, é pelo Espírito que nós entendemos as coisas de Deus. Vai para o 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, ele mesmo não é julgado por ninguém. Segunda base do Evangelho, de um Evangelho saudável, saber que a partir do momento que eu vivo
Perdão, que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador. Segunda base que eu passo a ter dentro de mim a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem me traz compreensão das coisas de Deus. A partir do momento que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, esse Espírito habita dentro de mim e eu posso então ter capacidade de compreender aquilo que Deus tem para mim. Se eu for explicar, se você for explicar algumas coisas para alguém que não vou falar que não é crente, mas alguém que não tem o Espírito, não é cristão, é o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, essa pessoa não vai entender, ela vai achar que você está o quê? Maluco, louco. Se você fala assim, né, como eu falei semana passada, eu sou salvo, e a pessoa sabe que você aprontou pra caramba. Quantos aprontaram pra caramba? Quantos eram carne de pescoço? Só tinha santo, né? Você fala assim, eu sou salvo. Eu quero que tá salvo, tá maluco, cara. Você é doido, eu sei que você fez. Tem um filme que fala, eu sei que você fez no verão passado. Conheça a sua infância, conheça a sua história. Eu falo, não, eu sou salvo, pai. Por meio da fé em Jesus Cristo, eu creio que eu sou salvo. Eu falo, você é doido. Você está maluco. Desde quando você vai ser salvo? Não é isso que às vezes as pessoas do mundo nos questionam? Como pode? E quando sabe que é pastor, né? É pior mais ainda. Como pode? Me explica isso. Eu falei, cara, é quase que inexplicável, mas eu vou tentar explicar. Por meio de Jesus Cristo nele, pela fé nele, a pessoa pode ser salva. Mas como? Mas não sei. Deus decidiu pela graça dele. Do lado de Jesus tinha um ladrão na cruz, e ele foi salvo. Jesus falou que ele ia para o paraíso com ele. Resolve com Jesus, o problema não é meu não. Porque quem não tem revelação, quem não tem o Espírito Santo, não consegue entender as coisas do Espírito. E nós precisamos nos relacionar com esse Espírito. Eu nem vou fazer todo o plano de fundo acerca do Espírito Santo, que é muita coisa, mas nós precisamos desenvolver um relacionamento pessoal com esse Espírito. Amém ou não? Amém. E isso vai ser a base da nossa vida cristã, sabia disso? Por quê? Porque o Espírito, ele não vai falar nada contrário à palavra. Amém? Amém. Preste atenção nisso, irmão. O Espírito Santo nunca vai te revelar nada que não esteja baseado na palavra. Qualquer revelação fora da palavra é profecia enganosa, revelação mentirosa. Ó, está cheio por aí. Estava cheio na época de Jesus, estava cheio na época dos profetas. O Espírito Santo não se move fora da palavra. Amém ou não? Amém. E quem é a palavra? O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Jesus é a palavra. Amém. Haja luz e houve luz. O Espírito Santo executa aquilo que a palavra determina. Jesus falou, eu vou para o Pai, vou enviar outro Consolador. Então o Espírito Santo se move sempre pela palavra. Agora, como que eu quero desenvolver relacionamento com o Espírito se eu não leio a palavra? Muito sangue foi derramado para que nós tivéssemos hoje a palavra de Deus, o que a gente considera cânon sagrado. Mas às vezes a gente despreza, ou a gente terceiriza. Como a minha esposa falou aqui, né, para a família, a gente sempre fala, quando a gente apresenta uma criança, que a família, os pais não devem terceirizar a educação dos filhos, nem para a igreja, nem para a escola, nem para ninguém. E a gente às vezes terceiriza a revelação do Espírito Santo para as pessoas, para os homens, para os pregadores. Mas pastor, isso é errado? Não, até certo ponto. Porque se eu terceirizo sempre, se eu não leio a palavra, se eu não busco me relacionar com o Espírito Santo, eu vou terceirizar sempre, e isso é muito perigoso. Aliás, na verdade isso é indevido e vai se tornar perigoso. Por que é indevido? Porque se eu sou sacerdote, eu tenho capacidade em Deus pelo Espírito Santo para entender as coisas de Deus mediante a sua palavra. Amém ou não? Agora, se eu vivo uma mentalidade do Velho Testamento, onde existe um homem, uma mulher, uma profeta, um pastor, um bispo, um apóstolo, um semideus, um papa, alguma coisa, eu vou
terceirizar para Ele. E aí mora o perigo. Por quê? Porque se eu não tiver base, eu posso ser levado por qualquer vento de doutrina. E está cheio de gente aí vivendo essa realidade. Por quê? Porque está terceirizando, porque não está vivendo um cristianismo saudável. Eu e você, nós somos responsáveis, irmãos, de nos alimentar. Criança, os pais dão comida na boca. Adulto se alimenta sozinho. Está me entendendo, irmão? Você precisa assumir a sua responsabilidade de se alimentar e se alimentar bem. Não é qualquer comida que tem que ser aceita. A comida, para ser aceita, precisa estar baseada na palavra. Porque, eu vou falar, até eu não. Ainda que eu, ou minha esposa, ou pessoas que estejam ao seu lado, ou liderando você por anos, todos nós somos sujeitos a falha. Nós podemos errar, nós podemos distorcer alguma coisa, ainda com uma boa intenção. Então, deixa eu te falar algo muito interessante. Essa semana eu estava orando sobre isso, né? Eu fico feliz quando alguém fala assim, pastor, a palavra foi uma bênção. A palavra foi, poxa, que palavra boa, que palavra poderosa. É verdade, eu vou te falar, isso me alegra? Sim, mas eu tenho uma coisa que me alegra mais. Pastor, a palavra para mim foi um confronto, eu saí de lá tremendo, não gostei do que eu ouvi, mas cheguei em casa, eu orei, busquei o Senhor, apliquei na minha vida, e isso está fazendo diferença na minha casa. Não estou atrás de elogio, não estou atrás de like, não estou atrás de seguidores. Mas me alegro quando um discípulo, quando uma discípula, quando um sacerdote toma posse da verdade que está na palavra e faz acontecer na vida dela. Pergunto eu, alguém leu a carta dos Coríntios que eu indiquei semana passada? Por que eu indico para você ler em casa? Vai conferir, irmão. Vai conferir, irmão, se está isso mesmo escrito lá. Seja como os cristãos de Bereia, confere se o que estão pregando é verdade. Mas se a gente não lê a Bíblia, como é que eu vou poder assegurar que quem está falando, que o que se fala é de fato o que está escrito? Como eu vou desenvolver o meu relacionamento com o Espírito Santo? Como eu vou discernir as coisas de Deus? Como eu vou discernir? Como eu vou perceber que aquilo que parece ser certo, que tem uma aparência correta, que parece ser Deus falando, é de fato Deus falando, quando eu tenho a base da palavra de Deus? Paulo vai falar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E como então nós vamos discernir se um anjo que está na nossa frente é de luz ou não? Se Satanás se disfarça, o que é o disfarce? É imitação. Ou seja, Satanás ele não vai nos impedir. Naquela imagem que a gente tem às vezes nos filmes de criança, nas imagens de desenho, que ele aparece com um tridente e com um chifrinho. Se ele vai se disfarçar de luz, ele vai tentar se parecer com algo abençoador. Porém, como que nós vamos discernir se é de luz ou não? Se é de Deus ou não? Só tem um jeito, nos relacionando com a verdadeira luz. Se eu não me relaciono com a verdadeira luz, com o verdadeiro espírito de luz, quando vier qualquer coisa na minha frente, vai me iludir, vai me enganar. Mas aqueles que se alimentam da palavra, que se relacionam com o Espírito, a Bíblia vai falar que eles vão ter capacidade de discernir as coisas espirituais. Então, vão ter situações, momentos na nossa vida que vão parecer maravilhosos, vão parecer uma bênção. Você vai falar assim, caraca, é de Deus. Deus está me ouvindo. Deus ouve, amém, querido? Deus está me respondendo. Mas se a gente for parar um pouquinho
chegar mais perto. A gente vai ver trevas naquilo que parece luz. A gente vai ver maldição naquilo que parece bênção. Por quê? Porque as trevas sempre vão deixar o seu rastro. E quando a luz chega, ela brilha. Não tem como as trevas não se manifestarem. Quando Jesus chega, quando o Espírito Santo chega, quando a luz chega, aquilo que está oculto vem para a luz. E nós precisamos, para viver o evangelho saudável, o cristianismo saudável, nós precisamos nos alimentar da verdade, nos relacionar com o Espírito, sermos homens e mulheres espirituais para discernir as coisas do Espírito. Para que quando um ventinho de doutrina quer chegar, você fala, não, opa, peraí, isso aqui, não. Não terceirize. Fala para o seu irmão, não terceirize. Não terceirize seu sacerdócio. Sabe por quê? Às vezes, ou algumas vezes, a gente não gosta de ser confrontado, nem questionado. Presta bem atenção agora, hein? Pai, quantos são pais aqui? Quando seus filhos perguntam por quê, você gosta? Fala a verdade. Você, quando está numa posição de autoridade sobre alguém, quando alguém te pergunta por quê, você gosta? Não. Mas deveria ser o contrário. Sabia? Porque se alguém pergunta por quê, se alguém questiona, é sinal que ele quer aprender. Deus não chamou a gente para ser robô. Deus permite ser questionado, sabe disso? A gente acha que o relacionamento com Deus é Deus manda, a gente obedece. Deus é perfeito. Mas Deus se permite ser questionado. Sabia disso, irmão? Jó questionou Deus. Nem por isso Deus veio e fulminou Jó. Ele deu uma baita lição em Jó. É mesmo, pastor? É, olha a Bíblia. Quem é você, Jó? Para questionar. Você estava presente quando eu criei isso, quando eu criei aquilo. Deu uma lição de conhecimento de Jó. Já ficou, Mas quando a gente é questionado, a gente se sente afrontado. E no meio evangélico a gente logo diz que é rebeldia. Quando já ouviram isso aqui, nem levanta a mão, só o pé. Porque aquilo que a gente às vezes não sabe responder, a gente já intitula, já dá um rótulo chamado o quê? Rebeldia, questionador, problemático. É verdade ou não é? Pergunto eu a você. A pessoa que escreveu a maior parte do Novo Testamento era um cara questionador. Sabia disso? Chamado apóstolo. Qual é o nome dele? Paulo. Não é qualquer teologia que descia na goela de Paulo, não, irmão. Paulo brigava por aquilo que ele acreditava. Paulo repreendeu Pedro por causa do não cumprimento da palavra, na frente de todo mundo. Olha que Pedro era um cara fera, né? Queria eu ser como Pedro nessa vida, andar por sobre as águas. Uau! Não era qualquer teologia que enfiava um bola abaixo de Paulo, não. E Paulo brigou pelo evangelho de liberdade, sem julgo de religiosidade. Eu que não posso me inflamar aqui agora. Então Paulo brigou, cara, com essa turma. Paulo repreendeu seu próprio amigo Barnabé, aquele que ganhou ele para Jesus, que aquele que consolidou Paulo no caminho do evangelho. Porque Barnabé quis ir na onda de Pedro e na onda dos irmãos da circuncisão, porque não podia comer com os gentios. Paulo o quê? Na frente de todo mundo, Paulo desceu-lhe marreta em todo mundo e falou para Pedro: por que você, sendo judeu,
sabe que Jesus veio até para os gentios. Por que você está obrigando os gentios a viverem como os judeus? Na frente de todo mundo. Então você imagina que esse homem era um homem questionador. Questionava aquilo que era verdade. Não é questionar por questionar, irmão. Questionar para um propósito de fato verdadeiro, amém? Estou aqui instigando você a ser um questionador no vazio. Porque a gente vê nesse tempo um monte de questionador aí, mas sem um propósito definido. Questiona tudo e nem sabe no que acredita. Questionar porque eu tenho convicção de algo. Eu tenho convicção que o Evangelho fala de algo. Eu tenho convicção que eu preciso estar debaixo de uma cobertura. Eu creio no poder de uma cobertura. Eu creio no poder e na bênção de viver debaixo do discipulado. Porém, eu preciso me alimentar da palavra. O Espírito Santo é o meu principal discipulador. E ninguém pode roubar o lugar dele no meu coração. Nem você. Por essa verdade, eu dou uma de pau. Por quê? Porque a palavra, Paulo está falando, nós precisamos discernir as coisas espirituais. Nós precisamos ser capazes de discernir, querido. Porque é chegado um tempo para a igreja, e a igreja brasileira, ela precisa se municiar. Porque vai vir muito anjo de luz aparentando ser verdade, mas não é. Não é. E o funil está se apertando, e nós como igreja precisamos sim nos preparar. E eu creio nessa missão de preparar a minha geração, você que faz parte da minha geração, mas a geração futura também, para suportar aquilo que há de vir. Porque tem muita coisa esquisita preparada para nós, irmão. Muita coisa esquisita. E tem muita gente descambando, batendo cabeça, e depois que passar esse vento, o que vai ser? Eu não sei mais o que acredito, eu não sei mais se eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Já tem aqueles que já vão para outro extremo. Se eu sou sacerdote, eu não preciso ouvir mais ninguém. Eu sou o meu pastor. Anarquia, não tem governo. Dentro da igreja. Ninguém vai me dizer o que eu vou falar, o que eu devo falar, o que eu devo pensar. Não estou falando disso. Amém ou não? Amém, queridos? Não estou desvalorizando. Senão não estaria aqui, pô. Eu estaria pregando contra aquilo que eu acredito. Então, segunda base do Evangelho, relacionamento com o Espírito Santo. Baseado na palavra de Deus. Tire tempo para você ler a palavra. Tire tempo para você se relacionar. Fala, Senhor, falar comigo. Fala comigo, ministra o meu coração. Agora, a Bíblia vai falar que todo aquele que busca, ele é o quê? Encontra. Se você não buscar, responde para o seu irmão. Você não encontra nada. Aquele que busca, a Bíblia vai falar que vai. E aquele que não busca nada? Não encontra nada. Vai viver refém, vai viver terceirizando seu sacerdócio. Não quero isso para a minha vida, não. Nem pastor também, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a terceira e última base. Eu sou edifício de Deus junto com você. 1 Coríntios 3,10. Sem óculos vai ficar difícil, bota aí. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, Paulo está falando, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Certo? Porque ninguém pode impor outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a base de tudo. Amém? Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. O dia, no caso, o dia do Senhor. Ela será revelada pelo fogo. O fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá uma recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que consegue passar pelo fogo.
Vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o... Repete isso para mim, por favor. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o... Uau, lembra que eu falei semana passada? Do seu irmão, da sua irmã, do seu esposo, dos seus filhos? Lembra, sim ou não? Responsabilidade com o templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é o quê? Santo. Aleluia! Segue. Não se engane. Se alguém de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, como está escrito: apanhe os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Continua. Portanto, ninguém se glorie nos... Algumas versões vão falar: não se orgulhem de serem direcionados, liderados por alguém. E está se referindo ao início do capítulo, quando fala: eu sou de Paulo, Apolo, ou eu de Pedro. Porque... Volta. 20. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens. Amém. Porque tudo vos pertence. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo que existe é vosso. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Então Paulo está falando aqui que nós somos o que? Edifício de Deus, templo de Deus. Nós precisamos entender, como base do Evangelho, que eu sou alguém que está em constante construção. Eu estou constantemente sendo edificado sobre um alicerce. Qual é o alicerce? Qual é o alicerce que Paulo falou? Jesus Cristo. Ele já está posto. Agora, há vários tipos de materiais que eu posso usar nessa obra. Ele vai falar sobre ouro, prata, pedras preciosas, é isso? Madeira, feno e palha. Então, o material começa com alto padrão, né? Porcelanato, granito, e vai caindo lá para a cerâmica vermelha. Brincadeira. Ele vai falar de ouro, prata, e vai falar o quê? Que essa obra ela vai ser experimentada, ela vai ser provada por algo que é um dos símbolos do Espírito Santo, que é o quê? Fogo. Se o material que a gente foi edificado for um material bom, apesar do fogo, ela vai o quê? Permanecer ao longo do tempo. Agora, se for madeira, feno e palha, o fogo faz o quê? Vai consumir. Porém, a pessoa vai ser salva como que pelo fogo, mas ela não vai ter o que? Uma recompensa eterna, como aqueles que foram edificados com ouro, prata, pedra preciosa. Paulo está falando que é possível a gente ser salvo sem ter recompensa, mas é possível a gente ser salvo e ter recompensa na eternidade. E pastor, Deus então está fazendo acepção de pessoas? Não. Deus está fazendo acepção de atitude. Você é um edifício de Deus, você é um templo de Deus, amém ou não? Amém. Sobre o que você tem se permitido ser construído. Não somente o que vem de fora. O que é o que vem de fora? É o que vem de outras pessoas para você. Paulo falou que ele era um sábio construtor. Sim ou não? A gente acabou de ler. Tem construtores sobre a sua vida. E claro que esses construtores sobre a sua vida vão, obviamente, trabalhar para que você seja edificado. Mas existe um material a ser trabalhado, aliás, a ser colocado. E além daquilo que vem de fora para construir você, tem aquilo que parte de dentro de você, que é aquilo que você se alimenta. Há um elo de ligação entre a segunda e terceira base. Por quê? Porque existe aquilo que eu recebo de fora, existe a revelação que eu recebo de fora, daquelas pessoas que estão sobre a minha vida, daquelas pessoas que estão ao meu redor, da sua vida quando você aqui prega, quando você ministra. Deus pode falar comigo através de você, mas existe aquilo que é gerado dentro de mim, na minha busca pessoal para com Deus. Aqueles que estão fora, ou seja, aqueles que
que estão sobre a minha vida, a igreja, os líderes, eles são responsáveis de contribuir com algo na minha vida, e é fato. Porém, eu também sou responsável de gerar uma base sólida para eu caminhar, para eu receber recompensa na eternidade. Quantos estão aqui comigo? Sabe por quê? Porque a partir do momento que os meus olhos foram abertos, assim como os seus, a partir do momento que nós temos uma experiência genuína com Jesus Cristo, a partir do momento que os alicerces foram postos, ou o alicerce de Jesus Cristo foi posto, a partir do momento que nós damos os primeiros passos na fé, nós vamos experimentar coisas extraordinárias em momentos da nossa vida, em eventos que vão fazer a diferença na nossa vida. Porém, uma coisa eu ouvi e nunca mais me esqueci: tudo aquilo que Deus vai te dar através de alguém vai ser em forma de semente, e vai caber a você fazer daquela semente se tornar uma árvore. O que significa isso? Deus pode me usar para te dar uma palavra, como hoje. Amém ou não? Amém. Se essa palavra vai se tornar vida dentro de você, potencializada dentro de você, melhorada dentro de você, é sua responsabilidade. Não é mais minha. A minha responsabilidade é, antes de pregar isso para você, vivê-la. Amém ou não? Te encorajar a vivê-la, mas eu não posso vivê-la por você. Esses dias, compartilhando com uma pessoa, eu falei: olha só, nós do meio evangélico, a gente tem mania de pregar só o que dá certo, só o que dá fruto, só o que acontece com um milagre. Tá calor aí? Tá aqui também, irmão. Aguenta aí só mais um pouquinho, já tá acabando. Só que a gente se esquece que muita coisa que aconteceu no período de Jesus, por exemplo, a gente não para para pensar. Pergunto eu a você, vamos pensar um pouquinho? Jesus falou da parábola do semeador. Você lembra da parábola do semeador? Onde está escrito? Mateus 13. Vamos lá. Quantos tipos de solo existiam naquela parábola? 4 tipos de solo. Está fresquinha essa mensagem, sim ou não? A semente era única, era uma, para todos os tipos de solo. Qual era a semente? Vamos lá, gente, vamos lá. Era a palavra de Deus. Amém ou não? Existiam 4 tipos de solo. Quantos solos deram frutos? A palavra frutificou. 1 dividido por 4 dá quanto? Não dá, pastor, dá sim. 1 dividido por 4 dá quanto? 0,25 ou 25%. Só tem fera da matemática aqui. Espera aí, pastor. Quer dizer que o semeador saiu a semear e 3/4, 75% das pessoas não deram crédito à palavra de Deus? É isso mesmo que a parábola está ensinando? Ou seja, nem todo mundo que ouviu Jesus pregar, nem todo mundo que viu Jesus fazer milagre seguiu Jesus. É verdade isso? Estou falando uma heresia ou a Bíblia que fala? Quando Jesus foi levado aos céus, quantas pessoas tinham? Mais de 500 pessoas. A chuva está caindo, irmão. A gente gosta daquilo que é triunfalismo, mas a gente não para pensar naquilo que a Bíblia está falando. A gente não presta atenção. Isso quer dizer o quê? Que muita coisa que a gente vai fazer de forma correta não vai ter resultado. Mas nós vamos parar de fazer porque não está dando certo? Ou vamos fazer porque Deus nos colocou para fazer? Você acha que Jesus pregava simplesmente porque pessoas acreditavam? Jesus pregava porque Deus confiou ao Filho que fizesse isso. Ele falou: não faço nada que eu não veja o meu Pai fazer. Então vamos ser realistas com a palavra.
Eu quero ser edificado sobre ouro, sobre prata, sobre pedra preciosa. Eu não quero ser edificado nem edificar minha vida com madeira, feno e palha. O que significa isso? Ao final da minha vida, não tem nada. Mas para isso eu preciso entender que eu sou edifício de Deus e eu não vou deixar que nenhuma porcaria se edifique sobre a minha vida. É sério. E por isso muitos têm naufragado na fé. Eu sou templo de Deus, você é templo de Deus, amém ou não? Você é santuário de Deus, amém ou não? Então eu não vou permitir que alguma coisa que não seja ouro, prata, pedra preciosa, seja edificado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Porque eu sou templo de Deus. Eu sou santuário, você é santuário, amém ou não? Você consegue imaginar alguma coisa pecaminosa entrando no tabernáculo, entrando no templo, entrando no céu? Consegue, irmão? Não. Porque lá no céu não vai ter nada. Se tiver uma pontinha, não entra. Fica lá de fora. Ou na terra, perdão, Nova Jerusalém, né? Terra. A gente vai ver lá do céu vindo com a gente. Em nome de Jesus. Por que às vezes a gente tolera aquilo que não está pautado na palavra? Por que a gente tolera aquilo que é terceirizado? Só a Escritura, né? Como já dizia Lutero, só a Escritura é a nossa regra de fé e conduta. Pastor, quer dizer que nada fora da Bíblia pode acrescentar? Não, pode. Mas se não tiver fundamentado na palavra, eu não quero. Não quero, irmão. Rejeite lixo. Rejeite terceirização. Rejeite aquilo que tem aparência de bondade, parece que é legal, mas no fundo, quer simplesmente distorcer. Por quê? Porque a linguagem da serpente, e aí eu estou encerrando, a linguagem da serpente para Eva, o princípio da conversa, não mudou até hoje. Não mudou. Ah, não é bem assim. Já ouviu essa frase? Nada a ver? Você está radical demais? Não, irmão, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Mas pastor, eu sempre falo isso para os meus filhos, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu falo isso, eles já ficam assim, ah, o que meu pai vai falar? Eu falo assim, ó, na escola, seja onde for, até convívio de igreja, com outras denominações ou na nossa, meu irmão, lá vocês são os meus filhos, não são filhos de mais ninguém, são os meus filhos. Então, seja aqui em casa, seja lá, o que vale é o que vocês ouvem aqui. Se alguém lá quer fazer alguma coisa, porque o filho do pastor é alvo, né? O filho do pastor está fazendo, podemos fazer, negativo. Se eu souber que vocês forem imitar alguém, porque é filho de fulano, de ciclano, vocês vão se lascar, meu irmão. Não tem essa. Porque não é porque alguns estão fazendo que eu vou fazer. Deu para entender o que eu estou falando? Não estou dizendo, não vou dizer que é do diabo, nada disso, que virou herege, nada disso. Mas eu tenho coisas no meu coração, porque tem convicções que não vem querer me enrolar, não vem querer fazer maquiagem que não vai, não desce. Não desce. Não adianta forçar a barra. Nós precisamos ter convicção. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, tenha convicção do que você aprendeu e de quem você aprendeu. O que é isso? Eu sei que está escrito e eu sei quem me ensinou. Filho de fulano você não conhece. Agora eu estou aqui todo dia, você conhece. Você, eu falo para os dois, a vida, o papai você conhece, a história de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu quero ir, para onde eu quero lançar vocês. Então nós, filhos de Deus, precisamos ter convicção sobre aquilo que está sendo ditado sobre a minha vida. Desde sempre,
Aí você vai fazer, pastor, isso foi quando o senhor recebeu o chamado? Não, desde sempre. Eu até estava falando com a minha esposa ontem, nós vamos fazer 25 anos de casado esse ano. Boda de praia. Falei assim, amor, você já parou para pensar? Foi ontem na praia, nós dois namorando. Amor, só que você lembra que, se a gente for parar para pensar, né? A gente está numa vida intensa no reino, desde que a gente se casou. Eu falei, peraí, não. Quando a gente era namorado ainda, eu falei, caramba, a nossa vida é intensa com Jesus, no reino, na igreja. Pô, há 26 anos. Eu falei assim, caramba, a gente nunca ficou meia boca, né? Tipo assim, meio na igreja, meio no mundo. Fiquei analisando, falei, caraca, Deus é bom demais, gente. Assim, e eu falei, amor, isso não é resultado da gente não, é a graça de Deus mesmo sobre a gente. Mas eu fiquei pensando sobre o sacerdócio cristão. Falei, Senhor, fiquei pensando, né, com Deus, 26 anos, sem brincar, e quem me conhece aqui há 26 anos, são poucos, sabe disso. Não foi por causa de alguém que botou na minha cabeça. Esses homens contribuíram bastante, contribuem até hoje, glória a Deus por eles. Mas, querido, foi a revelação do Evangelho que nos fez até hoje, e vai nos fazer, em nome de Jesus, você também, é caminhar intensamente com Jesus, apesar das lutas, apesar de passar momentos que você sabe que o diabo vai vir para te matar, para matar o teu ministério, para matar a tua fé, para te fazer naufragar, como eu já passei desertos. Mas como você está alicerçado na palavra, não fala aqui por mérito próprio não, pelo amor de Deus. É a graça de Deus sobre a nossa vida, é crer na verdade do Evangelho dia após dia, esmurrando meu corpo, como disse Paulo, reduzindo a escravidão. Eu me submeto a isso tudo e prossigo para o alto. É saber que sobre mim, que sou difícil, eu preciso colocar coisa boa. Eu sou responsável por isso. E por isso, com tanto zelo, a gente ensina para você não ser dependente da gente, não. Você ser dependente do Espírito Santo. Você voar muito mais alto que nós. Você crescer muito mais do que a gente. Mas precisa entender que esse Evangelho precisa estar, entranhado em você. Porque senão qualquer ventinho vai te derrubar. Qualquer super-herói da fé que cair, você pode cair. Você pode até balançar, mas em Jesus e com Jesus você pode permanecer. Fica de pé no lugar. Feche seus olhos. Só o louvor pode subir aqui. A gente ainda hoje, mais de 500 anos depois, a gente continua sendo submetido a essa terceirização de sacerdócio. E eu paro para pensar que verdade que tem queimado dentro de nós. Que revelação. Que revelação que tem queimado. A verdade do Evangelho é simples, porém muito ampla. A revelação da salvação, por exemplo, que Deus me amou, se entregou, enviou o seu Filho, é algo extraordinário. Mas a revelação de que eu sou sacerdote dele
é uma continuação do plano, do projeto que estava oculto em Deus. A salvação não é o fim, a salvação é só o meio. Provavelmente, a grande maioria que está aqui hoje já passou dessa fase da revelação do amor da salvação. Porém, se não é o seu caso, eu quero falar: Jesus morreu por você. Morreu pelos nossos pecados, pelos seus pecados, e você não precisa carregar mais esse pecado. Em Jesus, pela graça, por meio da fé, você pode tomar posse para ser uma nova criatura, um filho ou uma filha de Deus, um príncipe ou uma princesa de Deus. Você não precisa mais viver acorrentado, você pode viver uma vida de liberdade em Jesus Cristo. Porém, há a revelação também daqueles que já passaram desse tempo. E o que queima dentro de você hoje, meu irmão, minha irmã, nossos filhos e filhas desse aprisco, que edifício nós temos edificado, que edifício nós temos nos tornado. Essa base do Evangelho precisa ser bem estabelecida. O que queima dentro de você hoje? Que revelação tem queimado em ti? Que revelação tem te impulsionado para mais perto de Deus? Talvez você não vai sair daqui pulando hoje, mas que você saia daqui confrontado com a verdade da palavra. Eu quero edificar, eu quero ouro, prata e pedra preciosa. Eu quero no final da vida olhar para trás e ver aquilo que foi edificado, aquilo pelo que eu trabalhei, não foi em vão. Porque a Bíblia vai falar que tudo aquilo que nós fazemos no Senhor não é em vão, não é inútil. Agora, se você tem terceirizado a sua vida, você vai chegar ao final da vida e você vai ver que só foi madeira, feno e palha. Você vai ser salvo? Sim, com certeza. Porém, a recompensa da eternidade. Então, feche os olhos, avalie sua vida. Alguém aqui que nessa noite deseja viver livre dos seus pecados, você se sente amarrado ou amarrada, presa, condicionada, está afastado dos caminhos do Senhor, ou até mesmo nunca fez uma aliança com Cristo. Eu quero abrir espaço para você. Se quiser, nós queremos orar contigo. Se puder sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Agora, se você tem terceirizado o seu sacerdócio, tem corrido atrás de profeta para lá e para cá, de pregadores, hoje é uma noite de você se posicionar, de você falar para você mesmo: não, nunca mais eu vou terceirizar o meu sacerdócio. Haverá sacerdote sobre mim, sim, mas o sacerdócio que me cabe, esse eu não vou terceirizar mais. Não vai ser seu discipulador, seu pastor, seu líder, seu dirigente, que vai direcionar a sua vida em todo o tempo. Essas pessoas vão ser instrumentos para alguns momentos, mas o seu principal discipulador é o Espírito Santo, e você precisa depender dele para tudo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti. Nós reconhecemos que muitas vezes o terceirizado do nosso sacerdócio nos impede de
impede a igreja de viver todo o seu potencial. E o fato de não nos relacionarmos com o Espírito Santo como deveríamos, nos faz com que sejamos pessoas aquém daquilo que poderíamos ser. Espírito Santo, não queremos usar mais as nossas debilidades humanas e as nossas fraquezas como desculpa para não fazermos, realizarmos ou sermos aquilo que o Senhor planejou para nós. Nos dá coragem para encarar de frente, para nos olharmos no espelho que vem, que é o Senhor, que é a Tua palavra, e a Tua luz reflita em nós, para que nós possamos ver o nosso real estado. Não queremos, Senhor, uma vida baseada, edificada sobre trechos, sobre partes, mas nós queremos uma vida edificada sobre o contexto e todo o texto da Tua palavra. E que pelo poder do Espírito Santo, a revelação do Teu Evangelho seja impressa no nosso coração. Sejamos uma igreja madura, ativa, frutífera para a glória de Deus. Sejamos de fato como um sacerdote do Altíssimo sobre a tribo de Levi, sobre a face da terra. Sejamos os profetas, os sacerdotes e os reis dessa geração, até que Ele volte. Até que Ele volte. Queremos viver essa realidade, Pai, em nome de Jesus. E a minha vida considero perda. E a minha vida considero perda. Depois que eu olhei pra Ti. A presença do Senhor vale mais do que qualquer coisa. Você pode levantar suas mãos no seu lugar. Você, edifício de Deus, templo de Deus, sacerdote de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sejam sobre a sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode aplaudir mais uma vez a Deus, vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus.